Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: como é que foi a decisão de ser jogador de futebol nos anos 40, onde o futebol do interior dava seus primeiros passos em direção à profissionalização? Como é que você falou assim, não, eu vou ser jogador de futebol e vou ser goleiro? Quer dizer, ser jogador de futebol naquela época já era uma situação. Ser goleiro, então, não é? Era mais ainda, por conta das condições ali e tal. Como é que foi essa história? Bom, desde criança eu gostava de jogar no gol. Parece que era uma vocação, né? Então eu fui crescendo jogando pelada no gol. Jogava depois em juvenis, não é? Naquele tempo tinha juvenis, tinha infantil. Hoje é sub-15, sub-18, sub-17. Naquele tempo era infantil, juvenil, mais ou menos assim. Até que eu, em 1948, no começo do ano, eu fui inscrito para disputar o campeonato amador pelo América Futebol Clube. Porque naquele ano foi o começo de profissionalismo do América oficialmente. O América de Rio Preto. O América de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Então é o seguinte, o clube que ia disputar campeonato profissional era obrigado a ter um quadro amador e que iria disputar o campeonato amador do interior, junto com outros, junto com um grande número de clubes do interior. Mas o goleiro do América profissional se contundiu e eu, como tinha já inscrição no clube, eu então passei a jogar no profissional com 16 anos e 8 meses. O senhor não tinha nem 17 anos ainda? Não tinha 17 anos. Não podia ser... não podia ter o registro de profissional, mas eu podia jogar no profissional porque tinha o registro de amador legalizado. Então eu disputei o campeonato profissional pelo América como titular em 1948 e até metade do campeonato de 1949. Então o senhor disputou o campeonato em 48 e 49 uma parte. Pelo América. Pelo América. E depois veio a Ferroviária? Não. Nós jogamos aqui uma partida contra o Palmeiras, jogo amistoso, e eu joguei bem e o Palmeiras se interessou por mim. Então eu fui para São Paulo fazer teste, fiz teste, porque era muito comum jogador do interior indo para São Paulo, fazia teste. Isso era praxe. Sim. Eu fiz teste, fui aprovado e assinei aí como profissional. Com o Palmeiras? Com o Palmeiras, em agosto de 1949. E aí ali o senhor cruzou com o Oberdan Catani. O Oberdan era o titular. O Oberdan era uma glória no Palmeiras, como sempre foi. Jogador de... Sempre, por mais de 13 anos, defendeu o clube, né? E então, ele era o titular, era um valor inconteste, né? E o senhor chegou a fazer quantos jogos com a camisa do Palmeiras? Não, eu não fiz quase. Eu joguei muito pouco. Joguei algumas partidas e joguei no time misto ou no aspirante. Porque naquele tempo tinha o campeonato profissional, o titular, o normal, e tinha o campeonato de aspirante. Todo jogo de campeonato tinha como preliminar os aspirantes. Isso. O campeonato de aspirante seguia o campeonato titular. Então, durante muitos anos... Foi assim, né? Foi assim no Campeonato Paulista, né? A preliminar, jogo de aspirante. E eram todos profissionais, os aspirantes. Os aspirantes, inclusive, né? Eram profissionais. Sim. Então,
E o senhor ficou no Palmeiras até quando? Não, então no Palmeiras eu fiquei até julho de 1950. Em julho de 1950 eu fui emprestado para a Esportiva Sanjoanense de São João da Boa Vista. Ah, o senhor voltou para o interior? Voltei para o interior emprestado, e acontece que a Esportiva tinha um grande clube, tinha um grande quadro, inclusive jogava lá como zagueiro o Bellini. Sim, que foi da seleção brasileira, né? Depois campeão mundial. Seleção brasileira, o Bellini E quem era da meia esquerda lá, famoso no interior, jogou na Ferroviária, o Zé Amaro. E o Omar também. O Omar ponta direita, Zé Amaro meia esquerda. Os dois jogaram na Esportiva, meu companheiro do clube. E o senhor ficou lá até quando? Eu fiquei lá até começo de 1951. Fiquei até começo de 51. E eu tinha aqui conversado com o doutor Antônio Pereira Lima. Ah, o Pereira Lima. Sei. Eu tinha conversado com ele. Ele me falou que em Araraquara tinha sido fundada a Ferroviária e que ele gostaria que eu fosse para lá quando o clube iniciaria o treinamento. Porque eu conversei com ele aqui no começo do ano, fevereiro. Então, ele me avisou, e tem alguns jogadores do América que eu conheço, e eu preciso levar para lá jogadores conhecidos, porque não vai dar tempo de formar um clube com espaço para treinar. Então, ele precisava de jogadores conhecidos para formar logo um clube. E nesse meio tempo eu fiz algumas partidas no Bauru Atlético Clube. Bauru Atlético Clube, que tinha um grande clube, um grande time. Inclusive jogava lá o Dondinho, o pai do Pelé, o Valdemar de Brito, o treinador, levou o Pelé para o Santos. Eu fiz algumas partidas amistosas e praticamente eu estava comprometido com o doutor Pereira Lima. Eu não fiz contrato com o Bauru Atlético Clube. E quando a Ferroviária iniciou os treinamentos, eu fui para lá.